Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa penúltima aula do Evangelho em uma Vida Produtiva. Hoje nós vamos falar sobre os convênios, né? E meninas, vocês podem fazer uma oração para a gente começar? Posso sim, Obrigada. sim. Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós somos imensamente gratos por mais esse dia, por o Senhor estar sempre nos abençoando e nos conduzindo. Pedimos, Pai, acompanhar seu Santo Espírito nessa aula, para que nós possamos aprender juntos e que Ele possa nos tocar e testificar das verdades. Essas coisas que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada pela oração. Que bacana poder estudar essa aula aqui na igreja, né? Aprender como a gente pode ter o Evangelho no nosso dia a dia e fazer com que isso seja mais produtivo para nós. Como que a gente pode fazer uma vida produtiva, um dia a dia adequado. Então, a gente aprendeu sobre tantas coisas aqui, e faltam somente 2 temas para a gente finalizar essa aula. E hoje a gente vai falar sobre os convênios, né? Que é uma parte tão importante da nossa vida com o Senhor. Então, quando a gente começa a... Eu que não nasci na igreja, por exemplo, quando a gente começa a frequentar a igreja, a gente começa a aprender sobre convênios, o que é fazer convênios, né? Viver os convênios. Então, fazer e cumprir convênios é uma parte essencial do plano de Salvador, né? Plano de salvação. A gente se esforça para ter esse potencial divino. Então, a gente tem um potencial divino e o fazer convênios é uma forma de você acessar esse potencial. É uma forma de você acessar isso que está ali para você, mas muitas vezes não está acessível. Então, se torna acessível o que é do Salvador, né? O poder que o Salvador, o poder divino que nós temos. Acesso, mas nem sempre está acessível, né? Então, a gente precisa receber as ordenanças, fazer os convênios do Evangelho, e isso através de quem tem a autoridade de sacerdócio, tá? Então, a gente faz convênios e a gente tem esses convênios feitos através das pessoas que são autoridades aí no sacerdócio. A gente pode ver no mundo, né, onde o cumprimento de promessas é frequentemente negligenciado. Muitas vezes, muitas promessas são negligenciadas constantemente ao nosso redor, né? A gente pode ver isso no dia a dia, na sociedade, nos acordos que são feitos. Mas o Senhor espera que nós cumpramos as promessas e abençoemos aqueles que estão dispostos a fazer e cumprir os convênios com Ele, né? Então, mas essa é a relação que nós temos de promessas e convênios com o Senhor, e essa nós nos esforçamos muito para que possamos cumprir, e é o que o Senhor espera de nós. Se fizermos e cumprirmos os convênios com o Senhor e preservarmos até o final, receberemos a promessa de vida eterna. Então, são promessas e convênios que nós devemos ter muito mais esforço em cumpri-los, porque é a relação à eternidade, né? Não é só no nosso dia a dia, não é só algo da nossa vida comum e terrena, né? Então, nós temos que ter um esforço a mais para isso. E o que a gente pode aprender quando a gente fala sobre convênios? O que é um convênio? Convênio é uma promessa sagrada entre Deus e seus filhos. Então, todos nós podemos fazer convênios com o Senhor. Honrando os nossos convênios, podemos alcançar o nosso potencial divino. Então, se você promete, faz o que promete, o Senhor vai cumprir com a parte dele. A autoridade do sacerdócio é necessária para recebermos os convênios e as ordenanças de salvação. Então, a autoridade do sacerdócio, a gente também vai estudar sobre isso hoje, tá? Mas é importante que a gente tenha esse elo, né? E honrar os nossos convênios nos prepara para recebermos a vida eterna. Então, é importante que a gente saiba essas coisas e que a gente possa cumprir com os convênios, entender a importância dos convênios nas nossas vidas e cumprir com elas. É fácil? Nem sempre, mas o esforço e a dedicação para que isso aconteça é que vai fazer a grande diferença. Então, por exemplo, o que é uma aliança? O que é um convênio? A aliança que nós fazemos com o Senhor são promessas sagradas entre Deus e os filhos, né? Entre o Senhor e nós. Então, quando a gente tem, por exemplo, um casamento, uma aliança de casamento, uma certidão de casamento, uma fotografia de um casamento, é o exemplo mais claro que a gente tem sobre
essas promessas que a gente realiza, que a gente vê um exemplo, né? Mas quando a gente tem um casamento, por exemplo, quando a gente casa, eu já sou casada, quais são as promessas que são feitas entre as pessoas que se casam? Né? Ali, quando existe o casamento, e na igreja nós temos também o selamento no templo, né? Muitas promessas são feitas, né? Promessa de você estar ali junto, de você viver com aquela pessoa, de você estabelecer com ela uma vida para que leve para a eternidade, de que as famílias poderão ser eternas. E quando a gente realiza bênção, quando a gente realiza promessas, muitas bênçãos vêm dessas promessas. Então a gente pode, quando você cumpre com a sua parte no acordo e outra pessoa também cumpre com a parte no acordo, grandes coisas acontecem, né, nessa aliança. E o que poderá, e o que se perderão se não cumprirem seus convênios, né? Quando a gente não cumpre uma promessa, quando a gente não cumpre um acordo, muita coisa ali se perde, porque tudo que foi prometido entre duas pessoas ou mais, ou que seja uma aliança com o Senhor, ali fica estremecida essa relação, né? Então, aqui a gente pode saber, quando a gente faz o convênio e que a gente não cumpre com o convênio, muita coisa está sendo perdida. E quando a gente faz esse convênio, o que significa fazer esse convênio, ter essa promessa? Como que funciona essa relação? O que vocês acham? Vocês já fizeram alguns convênios? Quais vocês já fizeram? Então, muitas coisas ficam estremecidas. A relação com o Senhor pode ficar estremecida se você faz os convênios e não cumpre, né? Aqui no nosso texto, vou pegar aqui para a gente ler, em Mosias 18:13. Diz assim: E havendo dito estas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre ele e disse: Elã, tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo até que se estejas morto, quanto ao teu corpo mortal. E que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti e que te conceda a vida eterna, por meio da redenção de Cristo, a quem ele preparou desde a fundação do mundo. Ou seja, o batismo é um convênio, né? Então, quando a gente recebe o batismo, aqui mesmo diz, né? Você fez um convênio com o Senhor e que você vai ali receber o Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele está sobre ti, né? Ele derrama sobre ti esse Espírito, até que seu corpo seja morto enquanto carne, enquanto corpo mortal, tá? Então, o batismo é o primeiro convênio que a gente faz quando a gente está na igreja, né? E que já nos traz muitos ensinamentos desde aquele momento. Então, muitas crianças, às vezes, são batizadas cedo, aos 8 anos, mas você já pode ter ali muitas promessas com o Senhor. Aí nós temos aqui, em Doutrina e Convênios 42, 78, ele diz assim para a gente: E também toda pessoa que pertencer a esta igreja de Cristo esforçar-se-á para guardar todos os mandamentos e convênios da igreja. Então, aqui entra muito no nosso dia a dia. Quando a gente frequenta a igreja, quando a gente tem os nossos convênios, nossos mandamentos, nós devemos nos esforçar para cumpri-los, né? Claro que são muitos desafios, muitas vezes no dia a dia, mas o seu esforço, o seu coração puro vai fazer toda a diferença para que o Senhor saiba da sua entrega, né? Do seu compromisso com esses convênios. E isso está em Doutrina e Convênios, nos dando a orientação de como deve ser. E, além do mais, em Doutrina e Convênios, capítulo 101, versículo 32, ou melhor, 39, ele ainda reforça para a gente isso.
quando os homens são chamados ao meu evangelho eterno e fazem um convênio eterno, são considerados como o sal da terra e o sabor dos homens. Somos pessoas eleitas, somos pessoas escolhidas para estarmos no convênio com o Senhor. Então, a importância de podermos reforçar esses convênios e sempre cumprir com a nossa parte, né? Então, os convênios não são simplesmente rituais externos, né? O presidente James E. Fausto disse para a gente, os convênios não são simplesmente rituais externos, são reais e eficazes meios de mudanças. O novo nascimento vem pelo Espírito de Deus mediante as ordenanças. Então, quando você se batiza, você já recebe ali uma condição nova de você fazer a sua forma, né, de viver. Então, é uma renovação de vida. Devemos sempre honrar e manter sagrados os convênios de salvação que fazemos com o Senhor. Então, honrando os nossos convênios, podemos alcançar esse poder divino. E ainda o presidente Spencer W. Kimball diz assim para a gente: lembre-se de que no mundo antes desta vida, as mulheres fiéis receberam certas designações e os homens fiéis foram pré-ordenados a realizar certas tarefas do sacerdócio. Vocês são responsáveis por essas coisas que há muito tempo são esperadas de vocês. Da mesma forma que aqueles que apoiamos como profetas e apóstolos. Fizemos votos solenes nos céus antes de virmos para essa terra mortal. Fizemos convênios, fizemos isso antes de aceitarmos a nossa condição aqui na terra. Agora, fazemos esse compromisso de que todas as coisas que o Senhor, nosso Deus, nos ordenar, assumimos com o nosso Pai Celestial o compromisso de que se Ele nos enviasse para a terra e nos desse um corpo e as inestimáveis oportunidades que a vida terrena nos proporciona, manteríamos nossa vida pura e nos casaríamos no santo templo. Criaríamos uma família e ensinaríamos a retidão. Esse foi um juramento solene, uma promessa solene. Então, tudo começou a acontecer muito antes daqui. Aqui nós estamos realizando algo que nós já prometemos lá atrás, né? Então, quando a gente começa a pensar nessa condição eterna da nossa vida, e nessa vida pré-mortal, e sabermos, né, que nós estamos aqui numa passagem, como nós já estudamos em umas aulas anteriores, que são atos, né? Esse é um dos atos que faz parte da nossa vida. Nós nos lembramos o quanto é importante firmarmos esses convênios e estabelecermos essa relação com o Senhor e cumprirmos as nossas promessas, né? Aí tem uma pergunta que eu quero que vocês pensam a respeito. De que modo o conhecimento de que fizemos convênios em nossa vida pré-mortal influencia nossas decisões aqui na mortalidade? Se vocês quiserem comentar, meninas, fiquem à vontade, tá bom? Achei essa pergunta super pertinente. Deixa eu ver se eu entendi certinho. É de que modo ter esse conhecimento, né, de que a gente já escolheu coisas lá na vida pré-mortal influencia hoje? Isso mesmo. Ah, tá. Bom, eu penso muito sobre, a gente fala, né, que pra gente nascer a gente escolheu, né? A gente escolheu, então já é uma escolha bem grande. Se a gente for parar pra pensar, tipo, escolher o plano de Deus, escolher nascer, escolher passar por tudo, porque eu acho que o Senhor deve ter dado, não exatamente o que ia acontecer, mas ele deve ter dado um feedback antes da gente nascer. Ter falado, ó, você vai, mas não é fácil. Já vou te deixar Verdade. aqui explicado que você vai passar por várias tribulações, vai ter isso, vai ter aquilo. Lógico que tudo vai variar com as suas escolhas. Se você escolheu bem, você vai ter menos provações no sentido de que, assim, tem muita coisa que não vai acontecer com você. Mas se você escolher o mal lá embaixo, outras coisas vão acontecer. Então, acho que ele deve ter dado esse feedback pra gente ter, tipo, uma visão do que iria acontecer. E mesmo assim, a gente escolheu o plano do Pai Celestial, escolheu passar por isso, escolheu ter o livre-arbítrio, escolheu que a gente viria e a gente, né, escolheria ele de volta. Então, acho que é uma escolha muito grande que a gente faz. E isso para mim interfere muito, porque a minha bênção patriarcal, ela fala muito sobre. Ela tem trechinhos que falam um pouquinho sobre a minha vida pré-terrena, minha vida na Terra, e um pouquinho sobre o que vai acontecer depois.
E para mim é muito marcante, porque na minha bênção fala que eu estava lá e que eu escolhi. Então, para mim, esse negócio de escolha marca muito, porque fala assim, você escolheu. Então, é bem claro para mim que eu escolhi Jesus Cristo antes, então eu tenho que estar lembrando sempre de escolher ele agora, porque é uma escolha minha, não é uma escolha de outras pessoas. Então, eu acho que isso marca muito, porque deixa claro que nem para mim, que nasci com pais na igreja, por muito tempo a gente vive numa sombra, né? Então, quando a gente é criança, a gente vai porque a mãe leva. Lógico que assim, a gente adquire testemunho e tudo mais, mas como a gente é criança, é o lugar que a gente vai, é o lugar que a gente frequenta, é comum que a gente segue a mesma coisa ali porque a gente tá ali embaixo, né? E aí, quando a gente vai crescendo, a gente tem que aprender a desenvolver isso sozinho. E essa é a parte que é difícil, você começar a desenvolver sozinho, porque é muito fácil você falar, assim, não, eu vou porque eu gosto, eu vou porque meus amigos estão lá, minha família tá lá. Mas você dizer assim, eu vou porque eu sei que as coisas são verdade, é um processo mais difícil. E eu lembro que sempre tive bons pais e sempre falavam, olha, eu quero que isso seja uma escolha sua. Eu preciso que você ore, que você estude, que você busque, porque tem que ser uma escolha sua. Não pode ser uma coisa que eu tô te falando. O evangelho não é sobre eu estou te falando. Eu estou te falando, claro. Eu quero o seu bem, mas ainda assim eu quero que você saiba por você mesmo. Então acho que isso marca muito na nossa vida quando a gente pensa que lá em cima a gente já escolheu ele. E também porque o evangelho é muito perfeito, né? Ele tem essa continuidade. Quando a gente pega a história da igreja, pega tudo, tem essa questão que tudo vai se encaixando, nada fica no branco. Então acho que isso ajuda a gente a pensar que o Pai Celestial, ele tá sempre conosco, ele nos deixa escolher. Então, acho que isso, para mim, me marca. Eu gosto muito de escolhas por isso, porque é tudo sobre você escolhe. Você só não escolhe consequência, mas você escolhe. Você pode agir da forma que você quiser, mas algo vai acontecer mediante essa escolha, sendo bom ou ruim. Maravilha, nossa, que maravilhoso o seu comentário. E você falando isso, né? Eu hoje estou numa outra posição, estou na posição como mãe, né? E o quanto é importante você falar essa postura em relação ao seu papel de filha. E eu fiquei pensando aqui, eu como mãe, o quanto muitas vezes eu faço isso com meu filho, né? Olha, eu quero te ensinar coisas boas do Senhor, mas eu quero que você tenha um relacionamento com Ele, eu quero que isso seja seu, né? Porque é tão importante que isso seja uma verdade, não uma imposição. E para a gente também é difícil, né? Você fala, poxa, como vai ser esse relacionamento que ele vai criar com o Senhor, né? Então a gente procura ofertar o caminho, o melhor caminho, a gente procura ensinar o caminho, mas como vai ser essa relação? Muitas vezes não tem a ver mesmo com os outros, tem a ver com as suas escolhas, né? E lembrar dessas escolhas que você já fez na vida pré-mortal realmente dá não sei se é um conforto, mas dá traz a consciência, né? E, e o quanto é importante você perceber essa evolução pessoal em relação a essa condição das escolhas. Muito bacana, obrigada pela sua participação. Aqui ainda fala para a gente também a respeito da autoridade do sacerdócio, que era necessária para recebermos os convênios e as ordenações, né, as ordenanças de salvação. Então, o que a gente precisamos ter as chaves do sacerdócio, os homens precisam ter a chave do sacerdócio para que isso possa acontecer. Então, o que são essas chaves? As chaves são os direitos de presidência, ou seja, o poder conferido por Deus ao homem para dirigir, controlar e governar o sacerdócio de Deus aqui na Terra. Os portadores de sacerdócio são chamados a ocupar posições de presidência, recebem chaves das mãos dos que têm autoridade sobre eles. Os portadores do sacerdócio só podem exercer seu sacerdócio dentro dos limites definidos pelas chaves que possuem. E o presidente da igreja possui todas as chaves do sacerdócio. Então, essa condição do sacerdócio é uma condição de que os homens vão tendo possibilidades à medida que eles vão recebendo essas chaves, né? E aí eles vão exercendo aqui na Terra o poder divino do Senhor. E é importante que essas chaves sejam realmente dadas a eles e que eles estejam de acordo para recebê-las, para que as coisas possam acontecer, né? Então, honrar os convênios e preparar-nos para receber uma vida eterna faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual.
E aí tem uma frase aqui que ele diz que é assim, ó. Como você se sentiria se pagasse por um cavalo e acabasse recebendo toda a manada? Às vezes a gente não sabe as consequências das nossas escolhas, né? Mas a gente sabe que ser obediente traz muitos benefícios, né? Ser obediente aos convênios que a gente faz com o Senhor nos traz muitos benefícios. E eu fiquei pensando muito nessa frase, né? Você paga por um cavalo e recebe a manada toda. Muitas vezes você não sabe o tanto de bênçãos que você vai receber por uma condição que você estabeleceu e obedeceu, né? E aí, o quanto que isso pode se assimilar às bênçãos que o Senhor concede a nós, que somos filhos dele, né? É interessante a gente pensar sobre isso. Então, nós temos aqui nas ordenanças a condição do batismo, do sacramento, do sacerdócio, a investidura no templo e o casamento no templo. Então, são 5 ordenanças que a gente tem aqui, que ele coloca para a gente. Então, quando você fala a respeito de batismo, a gente sabe que o batismo diz, né, lá em Mosias, prometemos carregar os fardos uns dos outros, servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares, servir a Deus e guardar seus mandamentos, arrepender-nos, tomar sobre nós o nome de Cristo. Então, quando a gente é batizado, a gente requer sobre nós o nome de Cristo e a gente tem a condição de ter o Espírito Santo com a gente, né? Então, é o primeiro mandamento que a gente, primeiro convênio que a gente faz com o Senhor, né? E vai te trazer muitos benefícios. Você precisa renovar esses convênios? Sim. Precisa mantê-los firmes? Sim. Mas essa já é uma condição que vai te trazer muitos benefícios, né? A outra condição dos convênios é o sacramento. Então, temos aqui, ó, que tomamos o sacramento em lembrança da expiação de Jesus Cristo. E o sacramento, ele é semanal, né, praticamente. Então, você pode, toda semana, afirmar o seu convênio com o Senhor. Renovamos as promessas que fizemos no batismo. Entre essas promessas estão a de tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, sempre nos lembrarmos dele, guardar os seus mandamentos e ser testemunha dele para mostrar que nos lembramos dele. Ou seja, você renova frequentemente esse convênio, né? A condição do sacerdócio é aqueles que recebem o sacerdócio prometem magnificar os seus chamados no sacerdócio, obedecer os mandamentos e viver por toda a palavra de Deus. Então, quando você vê essa condição, né, do crescimento que a pessoa vai tendo em relação aos convênios, você para prestar atenção realmente quantas bênçãos a gente recebe. E temos ali, sim, algumas ordenanças para cumprir, para fazer, mas vamos, vou dizer uma palavra aqui bem exemplificando isso, né? Custo-benefício é muito bom, né? Porque você tem toda a condição do Senhor ao seu lado, do Senhor te cumprindo promessas, né? Porque ele diz, me põe à prova. E você ali sabendo quais são a sua parte nesse acordo com ele. Em relação à investidura e o casamento no templo, nós temos aqui um texto do elder James Talmage que diz: as ordenanças da investidura incluem certas obrigações por parte do indivíduo, tal como o convênio e promessa de observar a lei de perfeita virtude e castidade, de ser caritativo, benevolente, tolerante e puro, e de devotar tanto os talentos como os meios materiais à propagação da verdade, enaltecimento da raça humana, de manter a dedicação à causa da verdade e de procurar, por todos os meios, contribuir para a grandiosa preparação, a fim de que a terra esteja pronta para receber o seu rei, o Senhor Jesus Cristo. Junto com cada convênio, a aceitação de cada obrigação é pronunciada uma promessa de bênção,
dependendo da fiel observância das suas condições. Então, eu presto meu testemunho, né, do quanto as bênçãos são grandiosas quando a gente firma os nossos convênios e cumpre com os nossos convênios. Eu sei que não é fácil, né? É difícil muitas vezes você manter-se fiel às ordenanças, manter-se fiel aos valores e cumprir, porque nós temos uma parte humana que ela é muito falha. Nós somos muito falhos, né? Mas é por isso que nós estamos aqui. Como muito bem vocês falaram, nós fizemos esse compromisso antes de virmos para cá, né? Nós fizemos essa escolha antes de virmos para cá. E estamos aqui tendo a condição e o direito de poder cumprir com isso. Então, quando a gente tem condição de fazer a nossa parte, temos condição de cumprir com a nossa parte, grandes bênçãos nos são dadas. Grandes coisas acontecem na nossa vida. E Deus fala para nós, né? Me põe à prova. Peça com fé que será atendido. E quando você tem condições de cumprir com seus convênios, de fazer as suas promessas realmente acontecerem com o Senhor, grandes coisas podem acontecer. E o mais importante, quando você faz essas promessas, a sua vida vai evoluir de uma forma que você vai também interferir em gerações, né? Então, eu vindo para a igreja, eu pude ter meus filhos dentro do convênio e eu pude dar a eles a verdade do Evangelho, condição de conhecer a verdade do Evangelho. Então, muitas vezes eu penso, né? Se eu não estivesse na igreja, como estaria sendo a nossa vida? Como teria sido, né? Teria filhos ou não? Eles estariam como, né? Então, em muitas vezes, a gente não tem dimensão do quanto a gente pode fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? E isso é direcionado pelo Senhor quando a gente cumpre os convênios. E isso é direcionado para que a gente receba grandes bênçãos, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu presto meu testemunho do quanto honrar os convênios faz a diferença na nossa vida, do quanto tomar sobre nós o nome do Senhor Salvador faz a diferença na nossa rotina, no nosso dia a dia. Muitas vezes você está cheio de tribulações, de preocupações, e você destina tudo isso para a vida, né, para a sua vida, sabendo que o Senhor ele vai ser o seu grande suporte, e o quanto você toma forças para que você possa continuar. Então, isso faz sim toda a diferença na nossa rotina, isso faz diferença para termos uma vida produtiva no dia a dia, e isso vai fazer com que você tenha muito mais energia, força e tenha condições de cumprir seu papel aqui na Terra. Então, meninas, vocês querem comentar alguma coisa antes da gente finalizar? Bom, eu deixo então meu testemunho, que eu acredito nessas coisas, que essas coisas são verdadeiras, e deixo essa aula com muito carinho, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu vou fazer a última oração para a gente finalizar, tá bom? Querido e amado Pai Celestial, obrigado por estarmos aqui, por aprendermos mais sobre Ti, sobre seus convênios, e por podermos relembrar a importância de estarmos cada dia mais direcionadas e direcionados na Tua palavra, nos Teus ensinamentos e na Tua verdade. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho, obrigada pelo direcionamento e que o Senhor possa nos conduzir para que tenhamos uma vida plena e tenhamos a Tua palavra como a nossa condução. São essas coisas que pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, meninas. Tenham uma ótima semana. Obrigada a todos que participaram e que assistiram posteriormente essa aula. Semana que vem será a nossa última aula. E espero que todos possam vir para que a gente aproveite esses momentos finais aí da nossa aula tão produtiva que foi esse ano, tá bom? Um abraço e até mais. Obrigada, tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau.